noite, Cris e todos os amigos inscritos. Me chamo Marta, tenho 35 anos e moro no interior do Ceará, em uma pequena cidade chamada Russas. Isso aconteceu com minha avó na década de 70. Minha avó nos contou que quando criança morava na zona rural, onde as pessoas eram bem simples e tinham hábitos mais simples ainda. Tanto é que não ficavam até mais tarde nas ruas por conta da iluminação bem precária da região. Todos recolhiam-se mais cedo, porém as mercearias e bares ficavam sempre abertos até um pouco mais tarde, para o caso de alguém precisar de algo, ou até mesmo para os cachaceiros de plantão. Era quaresma quando tudo isso aconteceu. Neste dia, o querosene que era usado no lampião acabou e sua mãe mandou ela ir na bodega, que não era tão perto da casa, ficava mais lá pela banda do centro. Era fim de tarde, o sol já se punha e foi ela pela estradinha de chão batido. Mato de um lado, mato do outro. Só se ouvia os próprios passos e o sopro do vento do mato e os grilos. Até que, dada parte do caminho, começou a ouvir som de batida de cascos como se fosse de cavalo. Deduziu então que se tratava de alguém vindo com uma carroça, que inclusive muito usado ali. Reduziu o ritmo das passadas na esperança de conseguir uma carona, mas notou que quando ela caminhava mais lentamente, o som dos cascos parou. Ela ficou receosa, apertou novamente o passo e, estranhamente, voltou a ouvir o som de antes. Já estava escurecendo. Ela já estava muito assustada. Andou mais rápido que pôde, rezando para espantar o medo que sentia naquele momento. Quando finalmente chegou à venda, ofegante e com os olhos esbugalhados, estavam lá o atendente e mais 3 clientes bebendo e jogando um carteado. O atendente ofereceu logo um copo de água e perguntou se tinha acontecido algo, pois todos se conheciam por ali. Mas antes que ela pudesse contar qualquer coisa, todas as atenções foram tomadas por uma mulher que surgiu no portão do estabelecimento. Os homens ficaram mudos, atônitos, pois a mulher era muito bonita, alta, com um vestido longo e negro que se arrastava pelo chão. Tinha a pele muito clara e os cabelos negros como a noite, que batiam na cintura. Usava um batom vermelho bem forte. O rosto pouco se via, pois o cabelo longo e muito cheio o cobria. O atendente esqueceu que a minha avó estava ali e perguntou à bela mulher se ela precisava de algo. A moça apenas sorriu, virando-se para os cachaceiros que olhavam para ela de boca aberta e perguntou se podia juntar-se a eles no carteado, pois ela estaria esperando um primo que viria buscá-la. Eles sorriram de orelha a orelha. Um deles, de ponto, levantou-se, oferecendo lugar para a madame, e pediu uma rodada, todo animado. Minha avó contou que também ficou esbabacada olhando para a mulher. Pediu então que fora buscar na venda, enquanto o dono da venda foi buscar o querosene. Ela aproveitou para perguntar à moça se ela tinha visto uma carroça por ali. Mas ela mesma olhou em direção e sorriu, e não respondeu. O moço da venda trouxe o querosene. Minha avó logo se dirigiu à saída, mas por conta do pouco espaço no local, acabou esbarrando o braço da moça e derrubando todas as cartas que estavam em sua mão. Pediu desculpas e rapidamente se abaixou e catou as cartas. Foi nesse momento que ela olhou em direção dos pés da moça e ficou aterrorizada com o que viu. Ela não tinha pés, ela tinha cascos. Minha avó levantou-se rapidamente e trêmula. Entregou-lhe as cartas sem nem mesmo olhar para a cara da moça e foi embora, praticamente correndo por todo o trajeto.
Quando já estava perto do portão de casa, ouviu novamente batidas de cascos, mas nem cogitou olhar para trás. Correu para dentro de casa e trancou tudo, se encolheu num canto da casa e começou a rezar. Lá de dentro da casa, chegou a ouvir relinchos misturados a gritos que faziam gelar a alma. A mãe perguntava o que tinha acontecido, mas ela não conseguia falar. Ela só rezava e tremia. No dia seguinte, contou à sua mãe todo o ocorrido do dia anterior, mas sua mãe não acreditou. Logo depois, não tardou muito a chegar a notícia que o dono da venda e mais 3 homens haviam sido encontrados sem vida, sem as cabeças, e o boato que se espalhava era de que teriam sido a mula sem cabeça. Meses depois, ao chegar em casa depois de uma ida à cidade, veio correndo uma vizinha dizer que esteve ali uma moça muito chique, procurando por Adelina, que era o nome da minha avó, e a vizinha a descreveu, e ao descrever a tal moça, deu todas as características da mesma mulher que a aterrorizou aquele dia na bodega. Era a mulher que tinha cascos que a procurara. Pouco tempo depois mudou-se dali, até que um dia, já adulta e casada, retornando de uma festa com seu marido, distraidamente, de braços dados e conversando, quando do nada ele a repreendeu, dizendo: "A moça lhe cumprimentou sorrindo, e você não respondeu, Adelina?" Ela, assustada, perguntou quem teria sido e olhou imediatamente para trás. Quando viu aquele mesmo sorriso de batom vermelho, toda vestida de preto, como da primeira vez, preferiu não falar nada a respeito e tentou se convencer de que não era nada além da sua própria imaginação. Olá, Cris, boa noite. Vim aqui contar uma história que a minha avó, que tem descendência mexicana, nos contava sempre quando éramos crianças. Achei essa história bem interessante, por isso estou enviando para você. Em uma pequena cidade fora da cidade grande, morava uma menina chamada Ana. Ana era uma menina feliz, sempre brincava perto do rio depois da escola. Mas tudo mudou quando começou a ouvir rumores sobre a Chorona. Um espírito que chorava pelos seus filhos perdidos e perseguia aqueles que se aproximavam da água à noite. Uma noite, Ana decidiu ficar mais tarde do que o habitual. Enquanto jogava, ouvia um choro de partir o coração vindo do rio. Lembrou-se das histórias e sentiu um arrepio percorrer suas costas. Olhou em volta e viu uma figura na água. A mulher vestia um vestido branco, com um cabelo preto comprido, cobrindo o rosto dela. Ana soube imediatamente que era a Chorona. Assustada, ela começou a correr para casa. Mas o choro ficava ainda mais forte e sentia que a figura estava seguindo-a. Chegou ofegante e fechou a porta de repente. Os seus pais a encontraram pálida, tremendo, mas não acreditaram nela, pensando que tinha sido apenas a sua imaginação. Os dias se passaram e o choro da noite tornou-se constante. Ana não conseguia dormir e seus pais começaram a ficar preocupados. Uma noite, eles decidiram ficar acordados para ver o que a filha dizia. Logo depois da meia-noite, eles ouviram o choro. Eles espreitaram pela janela e viram a Chorona flutuando perto do rio. Alarmados, eles procuraram a ajuda de um ancião do povo, conhecido por seus conhecimentos em lendas e espíritos. O velho disse-lhes que a Chorona procurava seus filhos perdidos e que tinha sido atraída por Ana por uma ligação especial.
A menina era a reencarnação de um dos filhos da mulher que tinha perdido. O velho lhes deu um amuleto e explicou-lhes que tinha que colocar uma oferenda no rio para acalmar a chorona. Nessa mesma noite levaram flores e velas para a água. Quando a chorona apareceu, Ana, tremendo, ofereceu-lhe o amuleto e as flores. O espírito parou e, por um instante, o choro parou. Mas quando eles pensaram que tinha tudo acabado, a chorona virou-se para eles e com um sorriso macabro: "Obrigado por me devolver o meu filho", disse ela e desapareceu na multidão. Desde aquele dia, o rio ficou em silêncio, mas Ana sabia que a chorona estaria sempre a observando. Obrigada, Cris, por ler essa história que a minha querida avó nos contava.